Esta é a aula 23. Vamos fazer algumas aplicações, duas aplicações na verdade, das transformadas de Fourier na solução de equações diferenciais. Então, primeiro a equação de onda. A equação de onda a gente resolve no curso de método B, usando o método das características. Então, vamos resolver aqui usando as transformadas de Fourier. Então, a equação de onda é dessa forma. Você tem a derivada segunda no espaço e a derivada segunda no tempo. Aí você vê aqui tem o V, velocidade, né, para as dimensões ficarem iguais. Aqui a dimensão x é a dimensão do metro ao quadrado, né, ao quadrado. Então aqui é VT. VT, velocidade vezes tempo dá metro, né? Fica a mesma dimensão. E com a condição inicial, que no tempo inicial, no tempo t0, o formato da onda é uma função só de x, claro. No tempo t igual a zero, é uma função depende só de x. Então aqui é uma onda unidimensional, né? Só tem a dimensão que é x, que vai variando no tempo. Então, primeiro, a gente usa, é claro, a transformada de Fourier. Y de xt é igual a transformada do yzão, né? É o x, então fica kx. Como está integral em x, então aqui é positivo. E o inverso, integral inversa, né? Aqui fica negativo, invertindo o yzão. Aí, a gente faz o seguinte, para usar a transformada da equação, você tem que fazer o seguinte, você tem que aplicar a transformada na equação, certo? Então, a transformada é o quê? Você multiplica por 1 sobre raiz de 2π, multiplica os dois lados por e elevado a kx e integra de menos infinito a infinito, certo? Então, essa integral aqui, isso daqui ficou a transformada da derivada segunda em x, né? Que é a integral em x. E aqui da derivada segunda em t, mas a integral em x não tem problema. Acontece que no vídeo 21, slide 9, na parte das propriedades das transformadas de Fourier, a gente viu que se a função vai para zero no infinito, no meu caso você tem uma onda aqui, a onda geralmente uma onda é localizada. Você não tem uma onda, por exemplo, uma onda de gás, né? Essa onda de gás não vai até o infinito nas duas direções, ela fica centrada aqui na Terra. Então as coisas são localizadas. Então quando ela se zera no infinito, então essa propriedade é válida. A transformada da derivada é menos IK vezes o F, né? Então a transformada da derivada. E aqui está a demonstração que está feita lá, eu não vou fazer, já foi feita, vocês já estudaram tudo, né? Então, lembrando tudo. E a transformada da derivada segunda, que é o nosso caso aqui, é menos K2, né? Cada vez que se transforma, cai o menos IK aqui na frente. Então, foi visto isso lá no vídeo 21. Então, tem aqui as duas transformadas, transformada da derivada primeira e da derivada segunda. Então a gente vai aplicar aqui. Então isso daqui é a transformada da derivada segunda, né? Que é aqui, ó, derivada em x e aqui é a derivada segunda em x. Então a gente define, né, que a transformada da função y vai ser o yzão dessa forma. E aqui, então a transformada da derivada primeira é menos ik vezes o yzão. E da derivada segunda é menos K2, né? No lugar do F, estamos usando o yzão para a transformada do y. Então, a transformada daqui vai ficar menos K2y e aqui vai ficar a derivada segunda da transformada do y, né? Porque se você derivar aqui, ó, se você derivar o y com relação a t, aqui vai ficar a derivada do yzão com relação a t, porque o t só aparece aqui e aqui, não tem o t do lado de fora, certo? Então, derivar duas vezes aqui com relação a t, derivar duas vezes aqui com relação a t também, certo? Então, a gente tem essa equação, agora aqui ficou a equação ordinária. Então, esse, na verdade, não é del, aqui é um d, né? Porque agora o y é função só de t, nesse problema aqui. Então, a solução vai ficar dessa forma, vai ficar uma constante, a constante vai ser, no máximo, função de k, né? E, claro, do v, vezes e elevado a mais ou menos ikv, porque se você derivar duas vezes aqui, cai, né, o ik duas vezes, e ao quadrado dá menos, e k ao quadrado fica k ao quadrado aqui. Certo? Então vai ser desse tipo, uma constante vezes isso. De geral é uma somatória, né? A somatória do e elevado a mais ikvt, mais a outra função de k vezes a exponencial de elevado a menos ikvt. Então a gente está abreviando, botando de uma forma só. Aí a condição inicial
o y no tempo t0, f de x. Então vamos usar aqui, ó. A gente pega onde tem t, coloca 0, onde tem t fica 0. Então o y de x0 é o f de x, né? Substitui aqui. Então o f de x, então aqui vai ser o f de k, né? A transformada do f de x. E o y de xt, que é a antitransformada do k, a transformada inversa, né? Então fica igualzinho, só que aqui onde tem menos fica mais. Então, o y de xt aqui é o y já achamos dessa forma aqui, então substitui na equação, né? Aí agrupando as duas exponenciais aqui, né? E de a vezes E de B é a de E elevado a A mais B. Então, soma esse com esse aqui, fica dessa forma. Então, a solução vai ficar assim, mas acontece que no tempo t igual a zero, y de x0 é o f de x, né? O f de x. Então, fazendo t igual a zero aqui, fica isso. Então, isso daqui é o f de x. E o y de xt é isso daqui, né? Então, veja bem, isso daqui é igual a isso. Somente substituindo onde tem x aqui, você substitui por x mais ou menos vt, certo? Então, quer dizer que essa integral daqui é o f de x mais ou menos vt, né? Porque aqui o x aqui só aparece aqui. E aqui esse x que está aqui está substituído por mais ou menos, né, x mais ou menos vt. Né? Nada a ver com o k, né? O k continua aqui. Então, se você pegar e substituir no x aqui, x mais ou menos vt, essa integral daqui fica igual a essa. Então, quer dizer que a solução, o y de xt, que é essa integral, é o f de x mais ou menos vt, né? Que é a onda plana, no caso particular, é uma solução particular, né? Que aí você tem as outras soluções, a esférica, você faria em coordenadas esféricas, tem a onda esférica que se põe assim. Aqui é a onda plana, que vai avançando como um plano aqui, uma onda plana que se propaga com a velocidade v, ou mais v ou menos v. Então, uma onda plana que vai assim ou que vai assim, né? Então, vamos ver o segundo caso, o segundo exemplo. Então, aqui é a pesquinha. São as equações que a gente vai precisar usar. Aqui é o f de x em função da transformada e a transformada em função do f de x, né? Muda o sinal aqui. E aqui a transformada da derivada primeira e a transformada da derivada segunda. Aí a equação que a gente vai estudar vai ser aqui o exemplo do Butkov, está na página 280 lá, a versão em português. Então essa equação é um oscilador amortecido forçado. Então você tem aqui uma força que amortece, amortecedora, aqui tem a força elástica e aqui uma força externa, que é o que vai ser forçado, certo? Essa força externa ela é colocada num tempo t, bem específico, certo? Então esse problema aqui é como se fosse um pêndulo, você tem um pêndulo, né? Aí tem a força elástica, que é a força da gravidade, que está puxando ele sempre de volta. Tem o atrito, né? Que é o caso do ar, que é a força dissipativa. E uma força externa, que só existe num determinado tempo. Você bota a força externa e tira. Aí como é que ele vai se mover a partir daí, entendeu? Então é esse o problema. É o oscilador amortecido forçado, porque você tem uma força externa que bateu ali, né? Então, a gente vai ter que achar a transformada do x e também a transformada da força externa. Como a força externa é desse tipo, esse problema é análogo ao que foi resolvido no vídeo 21, que a gente tinha uma força externa assim, f de x de menos a, né? E a gente achou, né, que a transformada dessa força externa dava a função do seno de Ka. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter o f de t, né? Que é a força do tempo, então aí vai ser kx, a gente vai usar ômega t, né? Porque o k vezes x é número puro, o ômega vezes t que é número puro. Então, em vez de ser f de k, é o f de ômega. E aí, por analogia com esse, onde tem k, aqui vira ômega. O tempo aqui é de menos a, o tempo aqui é de menos tal a tal. Então, onde tem a, vira tal. Onde tem k, vira ômega, né? E a amplitude desse caso aqui era 1. No nosso caso, a amplitude é f0, então fica multiplicado pela constante f0. Aí tem a transformada do x, né? A gente vai fazer a transformada, vamos chamar de A, a transformada do x, né? Então tudo em termos de ômega, né? Que é ômega t. Porque a variável aqui é x em função de t. Aqui é quando for um y em função de x. Aqui não, é função de t. Então a transformada da derivada é menos ik, o k vira ômega, né? O f de k vira a de ômega. E a derivada segunda, que é menos k2, vira menos ômega 2.
Aí você faz as transformadas aqui da equação. Então a transformada do x2 ponto é menos ômega 2a. Aí tem 2 alfa aqui. A transformada do x ponto é menos i ômega a, menos i ômega a. E a transformada do x é o a. A transformada do fzinho é o fzão, né? Então a gente vai ter que achar agora quem é esse a, para substituir aqui, integrar e achar o x, que é a solução do problema. Então o fão é esse aqui, a gente coloca aqui o a em evidência, né? Agora joga tudo para lá e acha o a. Então o a fica isso aqui, né? Jogando tudo para cá. Aqui tem um 2 por raiz de 2, dá o raiz de 2 em cima. F0 sobre ômega. Aqui essa equação do segundo grau, né? E o seno de ômega t. Então eu fiz o seguinte, passei esse daqui, né? A potência maior está negativa, botei o negativo para fora e inverti o sinal aqui. Ficar mais bonitinho. Aí a gente tem que achar os polos, né? Para achar os polos, veja bem, esse seno de ômega t sobre ômega aqui não é polo, né? Porque lembra que seno de x sobre x é uma singularidade removível. Do ponto x igual a zero, ele tende para 1, ele não dá problema. Você expandindo o seno, não tem problema nenhum. Então o polo que a gente vai ter vai ser os dois polos aqui, né? Quando a gente fizer isso daqui igual a zero, resolvendo essa equação. Aí resolvendo por básica, dá ômega igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de B2, e ao quadrado dá menos, né? 4 alfa 2, menos 4ac, menos 4 vezes esse. Então, menos com menos dá mais, né? 4 ômega 0. Sobre 2a, o a aqui é 1. Então, é isso aqui. Aí a gente simplifica, tem todo mundo 4 aqui, né? Dividindo por 2, então fica dessa forma aqui, mais bonitinho. Ômega 0 ao quadrado, menos ao quadrado. Aqui é os polos, né? Para esse valor de ômega aqui dá zero. Então tá legal porque você vê que os polos não estão no eixo real, né? Estão fora. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever esse polinômio aqui como o produto né, dos dois aqui, já fatorado em termos da raiz, ômega 1 e ômega 2. Então o A vai ficar escrito assim, né? Escrevendo dessa forma aqui. Fica assim, os dois polos, né, que a gente vai precisar. E quem são esses polos, ômega 1 e ômega 2? Você tem um ômega, é isso daqui. Então as duas soluções, o ômega 1 é uma solução, menos i alfa mais p, o p é essa raiz aqui, e o ômega 2 é menos i alfa menos o p, sendo que o p é essa raiz aqui, certo? Então aqui estão os ômegas estão aqui, que a gente vai usar. Então a gente só tem dois polos, né? Esse ômega aqui não é polo, porque ele é removível com o seno aqui. E a gente precisa achar o x de t, né? Que é a integral do a. O a já está dado aqui. Então, para achar o problema, a solução do problema aqui, o x, a gente precisa, então, resolver essa integral. Onde tem o a aqui, eu substituir, né? Menos raiz de 2 sobre π, tá vendo? Seno de ômega t, o f0 está aqui, o polinômio aqui embaixo, tudo bonitinho. Então, tem que resolver essa integral. A integral é de menos infinito a infinito, então é fácil, né? Se resolve por resíduos. Aqui o raiz de 2 cancela, raiz de π com raiz de π dá um π embaixo, menos f0, certo? Vamos cuidar dela então. Então ela tem dois polos, em ômega 1 e ômega 2. O ômega 1 aqui é menos i alfa mais p, é aqui está um polo. E outro polo é menos i alfa menos p, está aqui. Aqui é um polo, aqui é outro polo, certo? Então eu tenho que saber se eu vou fazer a curva por cima, se eu fizer por cima vai dar zero, ou se eu faço por baixo, né, a integral de contorno. Porque vai assim, vai do menos infinito a mais infinito. E eu tenho que pegar um contorno que zere, né? Se for por cima pode dar zero, mas se o contorno não der zero, não adianta nada. Então vamos ver. Então para isso a gente vai analisar aqui, ó, seno de ômega tal, né, vezes e elevado a menos de ômega t. Essa letra grega aqui é tal, viu? Desenha assim. Tchau. Então, fazendo o produto, né, usando lá a fórmula de Euler do seno, seno de θ é elevado a iθ menos elevado a menos iθ sobre 2i. Aí multiplica pela exponencial, fica dessa forma, né? Então, sempre menos t aqui, menos com mais dá menos t. Então, a gente tem que analisar, né,
quando o ômega, a parte imaginária do ômega for para infinito ou menos infinito, se vai para zero ou não, né? Se explode ou não. Então, nesse caso aqui, ômega tal menos t. Então, o ômega a gente escreve como ômega, a parte real do ômega, né? Porque a gente está integrando no plano complexo, a gente está supondo, né? Quando você usa resíduo, você integra no plano complexo. Então, esse ômega que era real, agora ele virou um número complexo, certo? Então, tem a parte real e a parte imaginária. Aí tem um i aqui, i vezes ômega r, daí ômega r, e aqui i vezes i menos ômega i. Então, essa parte que tem o i, né? O resto aqui é tudo real, é elevado a i vezes o número real é seno ou cosseno. O problema então é aqui, é elevado a menos ômega isso daqui, certo? Então veja bem, se o t for maior do que tal, aqui é negativo. Negativo com negativo fica positivo, certo? Então se a gente for, o ômega i for para mais infinito, explode, porque vai dar positivo, né? Então é elevado a mais infinito. Então tem que ir por baixo. O ômega i tem que ir para menos infinito, né? Porque é menos com menos, mais, né? Mas como ele vai lá para baixo, para menos infinito, é elevado a menos infinito, vai para zero. E aqui, essa exponencial de k, a mesma coisa, né? A gente substitui o ômega pela sua representação complexa, bota o i cá dentro, fica menos de ômega, né? Então aí, se o t for maior do que o tal, maior que zero, é um dos casos, né? Então você teria que resolver o caso do t ser menor do que tal e maior do que menos tal, e o outro caso do t ser menor do que menos tal. Se o t for menor do que menos tal, então você vai fazer por cima, aí dá zero, né? Porque quer dizer, o pêndulo está parado, antes de você bater nele, ele está parado mesmo. Então eu vou fazer só o caso do t maior que tal, né? Depois da batida, como é que vai ficar o pêndulo. Mas aí você precisa resolver os outros dois casos, para t menor que tal e maior que menos tal, né? E o t menor que menos tal. Então, se o t for maior que tal, aqui, ó, como eu falei, t maior que tal, aqui fica negativo, com negativo positivo, tem que ir por baixo. E aqui, t mais tal, os dois são positivos, então aqui é positivo. Aqui também é positivo, então o ômega tem que ir para baixo, para menos infinito, né? Porque, como está tudo positivo aqui, o ômega tem que ficar negativo. Certo? Então o contorno tem que ser por baixo. Então, quando analisar o contorno, você tem que ver isso. Você não deve pensar assim, o espólio está por baixo, então tem que ser por baixo. Porque você pode fazer por cima, mas só que aqui essa curvona toda não vai para zero. Então, pode ser que o resultado não seja zero, seja o resultado aqui, a integral aqui vai dar o resultado, e aqui vai dar menos esse resultado, de forma que a integral total dá zero, né? Mas você não sabe quanto é que deu aqui, porque o de cá não zerou. Então, a gente procura o caminho que zere, certo? Então, que zerou aqui por baixo. Então, aí a gente resolve agora por resíduo, né? Bota 2πi, como está contornando por baixo, no sentido horário, então é negativo. Então boto menos. Como tem o menos aqui, menos com menos, mais, certo? Aí substitui aqui pelos polos. O primeiro polo, ômega 1, substitui aqui ômega 1, é elevado a menos ômega 1t, aqui ômega 1, e aqui ômega 1 menos ômega 1 dá zero. Lembra que esse daqui vai aparecer aqui em cima, que cancela, né? Lá no processo de resíduo. E aqui ômega 1 menos ômega 2. E agora para o segundo polo, o polo é ômega 2. Então fica seno de ômega 2 elevado a menos de ômega 2, né? Ômega 2 menos ômega 1, e aqui ômega 2 menos ômega 2 é o que vai sumir quando você fizer o limite lá, né? Então fica dessa forma. Então já está resolvido. Agora é só substituir aqui e achar. Então essa é a parte mais trabalhosa, né? Então quer dizer, até aqui foi a parte mais rápida, o mais complicado que tinha para fazer é isso. Agora o resto é tudo álgebra, né? Então se você não tomar cuidado, você pode errar o sinal, perder algumas coisas, né? Então é chatinho. Então x de t, vai lá, o π cancelou com π, ficou 2iF0. Aí aqui eu vou botar tudo para fora, né? Boto o ômega 1, ômega 2 menos ômega 2. Então aqui não tem ômega 2 embaixo, então eu boto o ômega 2 em cima para cancelar com de cá. E aqui não tem ômega 1 embaixo, eu boto ômega 1 para cancelar com de cá. Aí tem o sinal menos aqui, por quê? Porque aqui está ômega 2 menos ômega 1. E aqui é ômega 1 menos ômega 2, né? Então isso daqui é o negativo do de cá, botei o sinal menos. Aí eu pego agora o seno e abro em termos de exponencial.
Seno de θ é elevado a θ menos elevado a menos θ sobre 2i. Aí tem essa exponencial aqui que está entrando. Aqui também é a mesma coisa, né? Aí agora, aqui tem 2i, aqui tem 2i. Cancela, beleza, né? Porque aí fica real, você vê que está tudo real. Não ainda, porque ainda tem esses i aqui, né? Nos ômegas. Então, aqui tem ômega 1 vezes ômega 2. É esse vezes esse. Então, esse produto vezes esse, né? Botando aqui menos, mudando esse sinal aqui para fora, né? Então, é o produto da diferença. Então, dá o quadrado de um mais o quadrado do outro, com sinal menos, né? Fica isso aqui. É o complexo vezes o módulo dele. O complexo vezes o conjugado dele dá o módulo ao quadrado, né? Aí tem o menos aqui. E a soma dos dois, ômega 1 menos ômega 2, este menos esse, o ialfa cancela, dá 2p, né? Assim, não terminei não. Aqui deu menos alfa ao quadrado, menos p ao quadrado. P ao quadrado é isso. Então, menos fica, né? Menos ômega 0 ao quadrado, mais alfa ao quadrado. O alfa com alfa cancela, sobra menos ômega 0 ao quadrado. E agora a diferença, ômega 1 menos ômega 2, este menos esse cancela, fica p, menos p, dá 2p. Aí substituo aqui, fica F0, né? Ômega 0 ao quadrado tem o negativo, 2p. Então ficou menos aqui. Aí vou substituir. Ômega 2 é isso daqui. Substituindo aqui, né? E o ômega 1 é o de cá. Aí agora vamos botar em evidência o P, né? Os que estão multiplicados por P. Então tem esse daqui com sinal negativo, esse daqui fica positivo, né? E aqui, ó, menos P, esse daqui negativo, menos com menos mais fica positivo, certo? E agora os que multiplicam I alfa. Então I alfa tem menos esse aqui, mais esse aqui, né? E aqui menos com menos fica mais esse daqui, menos esse aqui. Então aqui checando, esse vem daqui, esse vem daqui, esse vem daqui, esse vem daqui. Este vem daqui, este vem daqui, este vem daqui, este vem daqui, certo? Então vocês dão uma conferida aí. Aí ajeitando, substituindo agora aqui no expoente, né? Ômega 1 e ômega 2. Ômega 1 e menos I alfa mais P, menos I alfa mais P. E ômega 2 é I alfa mais P, I alfa mais P. E agora tem a parte do I alfa, que é esse daqui, também, né? Ômega 1 menos I alfa mais P. E ômega 2 I alfa mais P. Aí a gente pega esse I daqui e bota para dentro, né? Então, I vezes I menos com menos mais, fica alfa. E aqui fica IP. Menos com menos mais, I vezes I menos IP. E aqui é a mesma coisa, I vezes I menos com menos mais alfa, menos IP. I vezes I menos alfa, IP. E aqui embaixo a mesma coisa, I vezes I menos com menos mais, IP, menos com menos mais, menos alfa, menos IP. I vezes I menos com menos mais alfa, menos IP. E aqui I vezes I menos, né, IP. Então agora vou botar o alfa tal menos t em evidência. Então o P está aqui, é elevado a alfa tal menos t tem esse daqui, né, que é esse aqui. E esse aqui, alfa tal menos t, que é multiplicado por elevado a menos IP, t menos tal menos t. E agora os que tem aqui, alfa tal mais t, é esse aqui, né, menos alfa tal mais t, então multiplicado por menos IP. E esse daqui, que é mais IP, certo? Esse daqui, esse de cá. Esse é daqui, esse de cá. E agora a mesma coisa com o de cá. Esse vem de cá, esse vem de cá. Esse vem de cá, esse vem de cá. Confira aí, vê se está tudo certinho, né? Então aí, esse daqui do P, isso daqui, tá vendo? Tem a soma de dois exponenciais. Então, com menos, boto o menos para fora, isso daqui é 2 vezes o cosseno. Aqui também soma, é 2 vezes o cosseno, certo? E aqui no I alfa, aqui tem a diferença, mas está com o sinal trocado. Então aqui é menos 2i vezes o seno.
E aqui também, está trocado também, menos 2i vezes o seno. Então, aqui está o P. Aqui tem esse sinal menos do lado de fora, né? Que foi do fato da gente ter feito a integral no sentido horário. Então, passa esse menos para dentro, fica menos com menos, fica mais, menos com mais, menos. E aqui tem o I vezes I menos 1. Menos com menos mais, com menos, menos. Fica menos aqui. Certo? Aqui também. I vezes I menos 1. Menos com menos mais, com menos, menos. Então, ajeitando agora, o que tem E elevado a alfa tal menos T é esse daqui e esse daqui. Né? Então, a de cá fica cosseno. E mais esse daqui, que é o alfa. Aqui, ó. P sobre P, desaparece o pé daqui. Aqui, alfa sobre P, fica o alfa sobre P vezes o seno. Esse daqui. E agora aqui está com o sinal menos e aqui ficou o sinal mais. Por isso que eu botei vermelho. Vai dizer, bom, a gente errou. É o seguinte, porque como o t é maior do que tal, o caso que a gente está fazendo, então é natural você botar t menos tal. Então aqui, em vez de botar exponencial de alfa tal menos t, botei o menos do lado de fora, t menos tal. Porque isso daqui mostra que, como isso aqui é positivo, que é uma coisa que está caindo exponencialmente. Aqui é o fator de dissipação, né? Que faz com que a amplitude vá caindo, né? Devido ao atrito. Então esse termo é esse. E aqui, como eu troquei o t menos tal, né? A função cosseno é par, não faz diferença, mas a seno, se você trocar, muda o sinal. Então ficou mais. E agora, na parte que tem menos alfa tal mais t, esse daqui, então tem o cosseno e o seno. Né? Então aqui é a solução final, se o tempo for maior que tal, maior que zero. Né? Então faça vocês, aí faça aí para os outros dois casos. Vai ser meio complicadinho, mas aí vocês vão me perguntando. Um abraço, estude bastante.